Arias é o novo reforço do Palmeiras e vem para jogar como? Eu não acho Arias mais jogador, tá, do que Gerson e Paquetá. Mas eu acho que ele pode mudar mais um time do que Gerson e Paquetá. Né? Eu acho que ele pensa mais que o Plata, eu acho que ele pensa mais que o Samuel Lino, eu acho que ele pensa mais do que o próprio Carrascal. Eu acho. Posso começar pelo Palmeiras? Daqui a pouco eu vou chamar o Canedinho pra gente falar de outras coisas. Quero começar pelo Palmeiras. Estão mais calmos agora? Não? Vocês estão mais calmos? Ele vem para compor mais uma vez a lista das maiores contratações da história do Brasil. Vitor Roque e John Arias, os dois mais caros da história do Palmeiras. E lembre-se que lá no começo do ano, a gente já tinha dito mais ou menos o seguinte: era difícil, bem difícil para o Palmeiras contratar o Arias, especialmente porque ele tinha a concorrência do Fluminense. Prioridade do Fluminense, que podia em 3 dias equiparar a oferta do Palmeiras e ficar ele com o jogador. Foi o que o Fluminense tentou fazer, mas não conseguiu alcançar. Por que não conseguiu alcançar? Se o Palmeiras tivesse feito uma oferta de 18 milhões de euros ou de 20 milhões de euros, o Fluminense alcançaria. O Fluminense alcançaria até porque ele tem créditos pelo André, pela venda do André para o Wolverhampton e também da venda do John Arias para o Wolverhampton. Então o que o Palmeiras precisava fazer e fez? Subir a oferta. E quando ele bateu 25 milhões de euros, ele impossibilitou o Fluminense de equiparar a proposta. O Fluminense tentou, mas não conseguiu. Com Arias, muda de vez o patamar do Palmeiras ou muda pelo menos o time. Acabou o time do Palmeiras de 20 a 23. Você quer ver? O Everton foi embora, Marcos Rocha, Luan, Vinha de 2020, Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, todo mundo foi embora. Rony, Gabriel Menino, Luiz Adriano, e assim eu fechei o time de 20 da Libertadores. Scarpa foi embora, campeão como titular em 22 da Libertadores 21. Foi embora Richard Rios, foi embora Hendrick, foi embora Breno Lopes, e assim a gente fechou o time de 2023 do Brasileiro. O time de 20 a 23 acabou. O que se convencionou chamar de terceira academia não existe mais. Tinha gente chorando no vídeo de despedida do Rafael Veiga. Era de fato o fim da terceira academia, além da saída do maior goleador do Palmeiras na história das suas finais. Um jogador que ganhou tantos títulos quanto Ademir da Guia. Acabou. Agora tem que nascer um novo time. E o Abel vai ter a missão de montar essa nova equipe. Provavelmente Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo Bruno Fux, ou um zagueiro que vai chegar, Piquerez, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andrés Pereira de 10, Arias na direita, Alan, Flaco Lopes, ou Flaco Lopes e Vitor Roque, e aí você recua o Andrés Pereira, tira o Lucas Evangelista, joga com Arias por dentro, Alan, Ramon Sousa, Flaco Lopes e Vitor Roque. Vai ter que nascer um novo time. E essa é a missão 2026 de Abel Ferreira. Nesse momento, tá dando muito a confiar não. Misturar um pouco. E aí você vê as últimas notícias do Palmeiras, e o Palmeiras ofereceu uma grana absolutamente violenta por João Arias. Mas para falar de John Arias, eu preciso chamar o nosso setorista de John Arias, Vitor Canedo de Albuquerque Figueroa. Vitor Canedo, que achava que 20 milhões de euros por Arias, naquela época que ele foi vendido, era pouco. E eu falava, pelo amor de Deus, vende hoje. Ele tem 27 para 28 anos, 20 é muito. E o Palmeiras está comprando, supostamente, por 25. Erro, porque ele não valorizou 20% lá. Muito pelo contrário, ele desvalorizou, como a gente falou que ia acontecer. Mas vamos ouvir a paixão do torcedor. Você se sente traído, Canedo?
Fala, Thiago. Fala, rapaziada. Primeiro, ó, já pedi de cara like, o pessoal já tá devendo. E pro pessoal colaborar também com a gente, porque pode sair notícia a qualquer momento. Avisa aí. Ouvi dizer aqui, inclusive, que o Fluminense não vai chegar nos 25. Corretamente. Que eu acho que é a coisa mais sensata. Lógico. Feita, exato. Mas o Palmeiras, eu acho que tem que pagar. Assim, quem tem dinheiro tem que pagar. Porque num mundo em que o Paquetá custa 42 e o Gerson 27, chegando a 30 áreas... John Arias vale 25. O John Arias deixou o futebol sul-americano, né? Saiu do Fluminense como o melhor jogador da América do Sul. Então, nesse cenário que as transferências estão super valorizadas, o Arias aí é o menor dos problemas. O Arias não é 17 milhões de euros pior que o Paquetá. Mas é isso, o Palmeiras, a gente tem que pegar o contexto também do Palmeiras. Pressionado, vem de um ano que ele fez várias apostas e as apostas não deram certo. É isso aí. Nesse momento da temporada, na janela, o Palmeiras já liberou / negociou 5 atletas e só trouxe um, e tá correndo contra o tempo. Não vai enfrentar o Vitória toda a rodada no Brasileirão. Então, o Palmeiras precisa do Arias. O Palmeiras precisa de um jogador que possa fazer a diferença no time como o Arias, ainda mais considerando que o Alan, que é um titularzaço, vai ser negociado no meio do ano, muito provavelmente. Sim, 42 milhões é uma... legal pra caramba, mas muito louco, Canedo. Então, mas aí o Arias não vai nem entrar nessa arte aí, né? Vai ficar ali na casa dos 25, a gente não sabe também as condições ali, não sei se é 25 fixo, quanto é à vista, tem bônus e tal, mas eu considero, dentro desse contexto todo aí, um negócio até necessário, é forte, porque talvez o Palmeiras conseguisse encontrar jogadores que pudessem se desenvolver e chegar num patamar de um Arias. Mas o Palmeiras tem pressa, né? O Palmeiras está vindo, de fato, de um ano um pouco mais traumático em relação ao mercado. Olha, fiz várias apostas, as apostas não estão rendendo. Vamos num cara certo. O Palmeiras pode também não ligar muito para a média de idade, porque ele tem uma das menores médias de idade. Então foi o que eu falei, eu estava falando no começo, antes de você entrar, do ano passado. A gente falou, talvez precise de 2 ou 3 caras aí nesse elenco que já ganharam alguma coisa, mais cascudos. Arias, Nino, né? Você lembra deles, Canedo? Acho que eles ganharam uma coisinha ou outra aí. Lembro. O Nino, com certeza, ele não vai agora. A postura do Zenit é não liberar e deve ter alguma disputa entre Fluminense e Palmeiras na janela do meio do ano. A gente sabe que o Palmeiras também está precisando de zagueiro. O Fluminense também. E talvez o Fluminense consiga chegar nos valores que o Zenit possa pedir pelo Nino. O do Arias, o Fluminense fez, meu Deus do céu, gerou uma apreensão aqui, porque ia ser capricho, sabe aquela coisa de... Não pode. Né, o namorada terminou com você, aí 6 meses, surgiu a oportunidade de voltar, mas você sabe que, já fez tanta coisa, já pisou em você, né? Não no sentido de o Arias desrespeitar, mas a situação apresentou-se para o Fluminense como um negócio muito desconfortável. É como se o Arias tivesse ido fazer um intercâmbio, work experience, de 7 meses e voltou muito mais caro. Então, assim, não faz sentido. Do ponto de vista de negócio, seria algo até deboche para o Fluminense. E do ponto de vista lógico, de elenco, de mercado, o Fluminense tem outras prioridades. Então eu entendo o Palmeiras pagar porque o Palmeiras tem dinheiro e o Palmeiras precisa. O Fluminense não tem uma super urgência ao Arias porque as pontas, né, os lados do campo estão mais ou menos resolvidos. É claro que o Arias ia chegar, ia ser titular, se custasse menos eu ia ser favorável, só que é um dinheiro que está condicionado a não vir o fazedor de gol. E eu prefiro hoje um fazedor de gol. Eu não quero correr o risco de o Everaldo ser o meu não fazedor de gols no ano. Eu prefiro ter um fazedor de gols e um Serna, um Canóbio, um Savarino, né? Que eu acho que o Fluminense consegue se virar bem com eles, do que ter o Arias e não ter mais ninguém. Porque seria isso. Na prática, 25 milhões de euros para o Fluminense é um dinheiro da vida. De novo, o Palmeiras pagar 25, é impossível o Arias ter valorizado 5 milhões de euros desde que ele foi vendido. Não dá, ele não jogou lá. Como a gente falou que ele não ia jogar. Mais, tá? Porque a transação foi em 22, porém 5 de bônus. Duvido que o Arias tenha atingido qualquer bônus. Ele mal jogou. Conhecimento. Então é como se ele estivesse valorizando de 17 para 25 nesse momento. É uma valorização até maior. Mas sabe o que dói? O que dói? Dói muito. O tema de voltar, eu posso falar abertamente, porque claramente que muitas vezes o torcedor fica com receio de talvez ele volta para um rival, talvez ele volta para um time por causa do dinheiro, por causa de coisas. Estou falando, no meu caso nunca foi dinheiro. Eu nunca fui um cara que me movi pelo dinheiro, nunca me movi pelo poderio, se pode chamar assim, do dinheiro. Eu sempre me movi de acordo às minhas convicções, sempre me movi
de acuerdo a lo que mi corazón dictaba. Então, por isso estou garantizando hoje que se algum dia eu voltar para o Brasil, eu vou voltar para o Fluminense, porque é minha casa no Brasil, é meu lar no Brasil. Então, minha promessa, como você falou, em relação a isso, que se o dia de amanhã eu voltasse para o Brasil, vou voltar por causa do amor e não por causa de qualquer outra coisa. Cadê aquela musiquinha de fundo, né? Não dá. A gente já tem inúmeros exemplos aí. Você não pode acreditar hoje em dia no que jogador diz. É isso. Primeira coisa, nunca fale isso na sua coletiva de despedida. Jogadores, jamais falem isso numa coletiva de despedida. Primeira coisa, né? E tá fora do alcance dele. Chegou numa situação justamente que o Fluminense não poderia chegar ao valor, então... se o Arias quisesse realmente cumprir com a palavra dele, ele deveria recusar o Palmeiras, né? Num mundo ideal aqui, que ele vai cumprir com a palavra dele. A gente sabe que o que o jogador diz não se escreve e tudo mais, mas ele deveria então falar, Palmeiras, não quero ir, como ele recusou o Flamengo, saiu notícia. Sim, também. Mas aí tem o clube que é detentor dos direitos federativos dele, e o clube vai falar, não, eu aceito. Não. É isso. Mas... que sonho é esse, né? Porque foi o sonho que moveu a saída dele. A gente teve discussões, né, na época, né, que renderam bastante, que era em torno do o desejo do jogador. O jogador quer muito ir, quer fazer... E eu acreditei até que ele queria tanto ir que ele iria fazer sucesso. Até acho que a gente não pode medir se ele é um sucesso ou fracasso também. Meses, o clube está implodindo, vai ser rebaixado e tudo mais. De fato, ele não jogou bem. Ele poderia ficar mais tempo para, de repente, no futuro, no ano que vem... jogar melhor, se adaptar na próxima temporada e tudo mais. Agora, que sonho é esse que o cara desiste em 7 meses? Era realmente um sonho? Ou ele chegou lá e descobriu que, realmente faz frio aqui, né? Caraca. Aqui as pessoas falam inglês, caramba. Eu acho também que ele falou tudo isso com a certeza de que ele ia dar certo lá. Ele sonhou com aquele momento, ele falou, cara, eu vou deitar na Premier League, vai ser o grande momento da minha vida e tal. E pessoas que não torcem pelo Fluminense e que assistem a Premier League, eu e muitas outras, a gente falou, cara, não vai rolar. O Wolverhampton tá muito mal, a chance do Wolverhampton cair na próxima temporada é enorme, lembra que a gente conversou disso. O Wolverhampton vem piorando ao longo dos anos. Já tinha vendido o Matheus Cunha, o Anuri, que tá no City. A chance dele ir pra um time que vai lutar pra não cair é enorme, e ele tá entrando num lugar difícil. Eu ainda falei aqui, eu lembro, nessa live eu falei com você, fala um jogador de 28 anos que nunca foi descoberto pela Europa. Uma pérola escondida. Scouts da Europa nunca viram. Olharam o cara e falaram, nossa, esqueceram ele lá, vamos trazer para a Europa e ele vai dar super certo aqui. Eu acho que não existe na literatura nenhum caso de um jogador no perfil dele que foi para lá e deu certo. Aliás, nem fora do perfil dele. Que foi para lá com 28 anos e bombou na Premier League. Alguém lembra de algum? Mas acho que também é cedo demais. Acho que foi cedo demais também para desistir, porque você determinar também 6, 7 meses, né, de futebol que o cara não presta, eu também acho que podem ter inúmeros problemas aí ao redor dele para começar a falar do time, né, que é um deles, mas ele desistiu cedo demais, né, esse é o ponto. E aí vai voltar pro futebol brasileiro, acredito que agora para ficar de vez, né? Mas você sai daqui super bem, voando, condecorado, melhor jogadores do Mundial lá da Copa do Mundo de Clubes, campeão da Libertadores e tal, e você vai para lá para esquentar banco e ver seu time apanhar, então ele rapidamente, ele falou, tenho 28 anos, eu vou jogar a Championship ano que vem. Ele falou que não era por dinheiro, mas se um clube da Premier League for rebaixado, tem cláusula com vários jogadores que o salário diminui quase na metade. O Paquetá total. Também estava com essa possibilidade, porque a receita na Championship é muito menor, né? Então... é óbvio, né? Eu não imagino que as decisões do Arias tenham sido pautadas por dinheiro até agora. Mas ficou mais conveniente para ele desistir do sonho. Porque meu time vai cair, não sei se eu vou ser vendido para um outro clube inglês, se eu vou conseguir continuar na Premier League, ou se eu vou ter que jogar a segunda divisão com salário reduzido. Então, chegou alguma coisinha aí? Então tá bom. O Fluminense pode cobrir? Avisa para eles aí, vê se eles conseguem. Pelo menos eu me livro do discurso, né, esse discurso que a gente acabou de mostrar. Ele vai com certeza argumentar que não estava ao meu alcance, né? O Fluminense não conseguiu chegar nos valores, eu não tenho nada a ver com isso. Mas do jeito que ele prometeu, fica feio, né? Fica feio. Fica feio.